A Rússia começou a bombardear a Ucrânia ainda de madrugada. A região de Donbas, no leste do país, foi a primeira a ser atacada. Foi um ataque com todas as forças militares em ação. Tanques russos cruzaram as fronteiras, caças atacaram alvos militares e a marinha deu apoio. O governo ucraniano cortou relações diplomáticas com a Rússia e decretou estado de guerra. O espaço aéreo do país foi fechado e 4 aeroportos foram atacados. Os bombardeios atingiram pelo menos 16 regiões do país e as sirenes tocaram para que moradores buscassem abrigos antiaéreos. Do lado russo, 7 aviões foram abatidos e 5 tanques destruídos. Pelo menos um avião ucraniano foi derrubado. Nas primeiras horas, a Ucrânia contava mais de 50 soldados russos mortos em batalha e mais de 40 militares ucranianos. Ao menos 10 civis também morreram nos bombardeios da manhã. Casas e escolas ficaram destruídas. Essas imagens mostram uma família que assiste da janela aos ataques. Uma criança chora em desespero. Um congestionamento gigante se formou em várias cidades. Na capital Kiev, as filas de carros tentando deixar o país eram enormes e os relatos eram de falta de combustíveis nos postos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a responsabilidade das consequências dessa invasão é do governo da Ucrânia e ameaçou qualquer nação que tentar interferir. E agora a gente vai ver imagens da cidade de Sumy, que fica no leste da Ucrânia, bem pertinho da fronteira com a Rússia, onde batalhas estão acontecendo agora à noite. Essas imagens foram divulgadas há pouco. E uma guerra dessa proporção fez com que líderes de várias partes do mundo anunciassem sanções diplomáticas e financeiras contra a Rússia e também gerou protestos contra essa guerra em várias partes do mundo, inclusive na própria Rússia, onde 1.400 pessoas foram presas. Expatriados vivem a dor da guerra como se estivessem em casa. Ucranianos se reuniram na porta da residência oficial do primeiro-ministro britânico em Londres. Protestaram também na embaixada russa em Istambul, na Turquia, e cantaram o hino do exército ucraniano em Roma, na Itália, e Beirute, no Líbano. Na Rússia, manifestantes saíram às ruas de mais de 50 cidades. Protestos que acabaram com mais de 1.000 pessoas presas. A Europa acordou sob o bombardeio de notícias. A invasão russa à Ucrânia tirou os líderes ocidentais da cama cedo para coordenarem juntos uma resposta ao Kremlin. Iniziata l'invasione dell'Ucraina, o chanceler alemão Olaf Scholz alertou Vladimir Putin para não subestimar a determinação da OTAN em proteger aliados. Após uma videoconferência com outros líderes, o presidente Emmanuel Macron disse que a liberdade da Ucrânia é também da França. O conflito é um ponto de virada na história da Europa, afirmou o líder francês. No parlamento britânico, Boris Johnson anunciou que os grandes bancos russos estão suspensos de operar no sistema financeiro de Londres e voltou a clamar pelo fim da dependência energética da Rússia, que supre 40% do gás natural da Europa. O custo humanitário da guerra também preocupa. A Alemanha e Israel já enviam tendas e remédios à região. Eslováquia e Polônia se preparam para receber os ucranianos que conseguiram escapar do conflito. Mulheres e crianças são as primeiras a chegar, recém-refugiadas de uma guerra que nem bem começou. Nossa colega aqui no UOL, colunista também, a Thaís Oyama, fez e publicou agora há pouquinho uma coluna falando por que Bolsonaro está com medo da guerra da Ucrânia. Eu queria até uma análise sua, professora Fernanda Manhota, a respeito disso. Ela até abre a coluna com uma frase que ela ouviu de um ministro próximo do presidente. Mais que o PT, o nosso problema é o tomate a R$ 9,00 e o bujão de gás a 120. O presidente, diz o auxiliar, tem convicção de que a inflação é a principal ameaça à sua reeleição e, por causa disso, vem tendo pesadelos com a possibilidade da eclosão de uma guerra na Ucrânia. E por que isso? Ele teme que uma invasão da Rússia, que é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, jogue o valor do barril nas alturas, desencadeando um efeito cascata que, além de impactar o preço dos combustíveis, pressione o custo dos alimentos, e aí causando o efeito tomate e tragando a sua popularidade.
Há um ano, o barril do petróleo estava cotado a $60 em média. Ontem, esse valor foi a $100 e especialistas acreditam que ele pode chegar a 120. E o agravamento da crise levar a sanções contra a Rússia e interrupções no fornecimento do produto. Ontem mesmo, conversando aqui com o ex-ministro Celso Amorim, ele disse exatamente isso. Essas sanções que já estão sendo feitas à Rússia, isso vai trazer um impacto no preço do Brasil, preço dos combustíveis, preço dos alimentos. Esse é um perigo real, né, professora? Certamente, Fabiola. A gente tem sempre destacado essas dimensões, né? Primeiro, o preço do petróleo, depois o desencadeamento da pressão inflacionária que vem daí e também a possibilidade de alterações significativas relacionadas ao dólar. O Brasil, como um país, né, que trabalha muito fortemente na área do agro e que é vulnerável a tudo isso, inclusive, se vulnerabiliza demais, como todos os outros países do mundo em um sistema globalizado. Além de, obviamente, nós ainda temos que incluir nessa conversa a própria questão do abastecimento. Se na pandemia as cadeias de suprimento já não estavam dando conta, né, de abastecer de maneira adequada aos vários setores, imagine se no meio do caminho ainda for deflagrada uma guerra em que nós sabemos os esforços se concentram em áreas específicas, os recursos e todas as prioridades são de uma maneira ou outra afetadas. Então, no caso aqui, a gente tem falado sempre, no caso da Rússia, da nossa dependência do adubo, do fertilizante, é um outro problema em paralelo. Quer dizer, tem, do ponto de vista circunscrito da relação bilateral, um reflexo direto, quer dizer, a Rússia vai estar com outras prioridades de agenda, pode ser que a gente fique desassistido em alguma medida em relação às nossas necessidades imediatas. E do ponto de vista macro, já olhando para o cenário mais amplo, não só o Brasil, mas vários países que já têm tido dificuldade no reaquecimento econômico pós-pandemia, vão ter que lidar com essas três coisas. Então, é petróleo, é inflação e é dólar. Os três hoje são calcanhares de Aquiles do nosso governo em particular. Em ano de eleição, é uma péssima notícia para o governo, é uma forma de alguma maneira, impor uma espécie de pressão adicional, além das pressões domésticas que a gente já vinha acompanhando. Então, para o Brasil, um conflito nesse momento é péssimo, né? E para o governo brasileiro, em particular, é pior ainda. Para o mundo todo, né? Quem é que quer um conflito? Triste demais.